Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo bem legal. Hoje a gente vai falar sobre o uso dos dados. Pode parecer um negócio básico, né? Mas a gente vai discutir aqui como a gente tem carência em entender o dado que está disponível e, principalmente, transformar ele em informação para permitir a tomada de decisões. Então, esse vídeo hoje é sobre isso. Antes, roda a vinheta. Muito bom. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo. Antes, porém, queria lembrar você que está aqui para curtir o canal, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. Toda terça e quinta tem muito conteúdo por aqui. Muito bom. E sobre esse assunto, eu chamei aqui, na verdade, eu nem chamei. Ele se convidou. Ótimo, que na verdade eu estava falando que eu estava com poucas entrevistas agendadas, e ele falou, vamos fazer um então. Falei, porra, agora então, vamos marcar. E eu chamei aqui o meu amigo, meu parceiro. Muitas vezes a gente fala de concorrência, né? Mas de concorrência não tem nada. Ele é meu parceiro, o grande Pedro Felipe, lá do Contraponto. Grande Tambellini. Prazer receber você aqui na minha casa, aqui nos Estados Unidos, hoje ainda. Então, prazerzaço receber você aqui. Cara, muito legal a tua disponibilidade aí para a gente falar desse assunto tão importante. Tambis, eu já tive a oportunidade de receber na minha casa, cheio de escada, mas hoje tenho a oportunidade de participar aqui com você. Muito obrigado pelas portas, parabéns pelo trabalho que você faz aqui no Tabelando com Tambellini. Você sabe que você é uma inspiração para mim. A gente já trocou várias ideias e nós somos concorrentes, que na verdade nós somos mais amigos do que concorrentes, né? Sem dúvida, é isso aí. E o público é um público que tá lá e tá aqui, né, cara? Até porque, cara, eu faço uma entrevista, todos os assuntos, tem muito assunto conectado, mas isso não significa que é um assunto repetitivo, muito pelo contrário. O Pedro tem aí entrevistas fantásticas. Eu convido você que não conhece, vou deixar na descrição do vídeo aqui o link lá, tanto para o canal Contraponto quanto para o portal Contraponto que o Pedro tem. Quer contar um pouquinho aí dos desafios, as novidades para 2025, Pedro? Fica à vontade, você é sócio. Pô, primeiro agradecer aqui a oportunidade. Esse ano a gente sabe que a gente está vivendo um cenário macro muito desafiador para a indústria de crédito e cobrança. E quando a gente fala sobre cobrança, a gente fala ali de desoneração da folha, implementação do shake. A gente está falando também da questão da dificuldade de contratar pessoas. A gente está falando... Hoje rolou o assunto lá da prescrição de dívida, né, no extrajudicial, que é uma tortura esse negócio. Determinação do FEBRABAN para que não seja acionado clientes acima de 5 anos. Então, assim, a gente vive um cenário que é desafiador. A gente tem um mercado aí que é gigantesco e ter portais igual o seu canal aqui, o seu site, lá o Contraponto, trazendo informação que é relevante e que tem acuracidade, porque só lá no nosso grupo lá, hoje deu mais de 100 mensagens com advogados falando, com pessoas que estão em bancos falando. Cara, isso faz com que a nossa indústria, ela se fortaleça. Então, parabéns aqui pelo tabelando aqui que você isso tem. Aí. A gente faz umas transmissões meio doidas de 12 horas aí, seguidas. Exatamente. Mas... Vamos lá, esse ano vamos ver o que a gente tem. Agora, Pedro, importante dizer uma coisa que você reforçou aí, né? E tanto eu quanto você aqui no Tabelando, você no Contraponto, cara, a gente quando recebe uma notícia, a gente não sai aí. Eu não vou no Twitter, no X, já divulgando. Cara, a gente vai atrás. A gente, nem eu, nem o Pedro somos advogados. Cara, quando é um tema jurídico, a gente busca aí, né? A gente tem nossos advogados. A gente não paga por eles, mas eles são parceiríssimos, né? Então a gente tem nossa galera aí parceira, onde a gente vai consultar.
esse tema da prescrição de dívida, eu falei com o Eric da Pascoaloto, ele me direcionou para a doutora lá do jurídico, esqueci o nome dela, meu Deus. Elaine. Me perdoe. Isso, exato. Eu assisto todos os seus vídeos, tá? O Pedro sabe mais dos meus vídeos do que eu, olha só que maravilha. E aí a gente conversou, falou sobre o tema. Então, assim, não tem assunto aqui que a gente é leviano e coloca lá, joga nas redes, coloca num vídeo sem a gente pesquisar, ter efetivamente o conceito de um especialista, um jurídico, né, para exatamente dividir com vocês. Então, aqui, galera, tanto aqui quanto no Contraponto, tem assunto efetivamente de conteúdo para você ficar atualizado sobre tudo que rola na era de cobrança, crédito e um pouco mais. Muito bom. É um trabalho que custa bastante tempo, né? A gente não ganha dedicando. P nenhuma, né? Não ganhamos nada. Não ganha nada, mas é apaixonante, não é, Pedro? Muito. Quem é picado pela indústria de crédito e cobrança, cara, nunca mais sai. Isso aí. Muito bom. Pedrão, vamos falar aí sobre dados, cara. E sobre como organizar isso, como usar isso. Eu costumo sempre dizer que a gente está no ano agora de 2025, no século 21. É a era da inteligência, mas a gente ainda vê uma dificuldade muito grande do pessoal trabalhar com inteligência. E dados, né? A gente tem isso, é o novo petróleo, né? Que muita gente fala. Me conta um pouquinho aí qual foi a sua ideia para a gente fazer esse vídeo e a gente vai trocando ideias aqui. Thambis, quando a gente começou a conversar lá pelo WhatsApp, eu estava voltando de uma visita em um cliente meu, e aí eu me deparei com um monte de dashboard. Você olhava lá, tinha dashboard do discador, dashboard da URA. Bonito, né? Bonito pra caraca. Quantos acordos tinha gerado a operação, quanto que tinha de pagamento. E aí eu tive um amigo meu, e aí eu falei assim, cara, como que você faz o cruzamento do seu AGV com o seu discador? Aí ele olhou para mim, aí falou assim, não, eu não faço o cruzamento entre os dois. O que um faz ali, o outro faz aqui. Eu falei, mas eles estão rodando simultâneo? Aí ele falou, às vezes sim. Aí eu falei, por quê? O AGV não resolve, aí vai para o ser humano. E aí eu comecei a questionar um pouco mais sobre ele, e aí meio que entrou numa seara onde eu acabei colocando ele em saia justa sem querer. E aí eu falei para ele, cara, a gente precisa compreender como que a gente pode usar esses dados. Porque quando a gente fala sobre cobrança, a gente tem dados de todos os lados. Então a gente tem dados quando ele recebe primeiro aquela massa para realizar a cobrança, recebeu o mailing lá, esses são os devedores, ali tem os dados. Informação para caramba lá. Tem, depois daquilo dali, todo o trabalho que ele vem realizando com processo de enriquecimento, processo de descagem, processo de acionamento nos canais digitais. Então, existem vários dados e não é somente a realização. Eu fui lá, mandei uma ligação para o Tambellini. Ali dentro dessa ligação, você tem se chamou, se conectou, quanto tempo durou essa conexão. Então, existe vários dados que está dentro de casa, que não necessariamente ele precisa buscar fora, mas que ele pode utilizar isso para ter melhor resultado na cobrança. Então... E tem uma outra coisa, não querendo te cortar cortando, tem o dado daquele cliente que já teve comigo. Cara, o cliente de cobrança, ele geralmente é recorrente. Sim. Então, muitas vezes, mesmo eu sendo um escritório de cobrança, eu posso saber lá aquele CPF, será que esse cara já teve comigo? Cara, ele já teve comigo, inclusive, por outro cliente. Mas eu não posso usar esse dado. Não, eu posso usar o dado no sentido de entender qual foi o telefone hot, qual foi o melhor canal de descagem, se esse cara pagou ou não pagou. Cara, isso é informação, isso é dado. E eu tenho que usar isso para tomar decisão. E esse daí, isso é engraçado, Thames, porque justamente nessa operação, ele tinha de um lado um CRM, porque era obrigatório pelo credor, e nos outros credores era outro CRM. Então, assim, ele não cruzava as bases e outra coisa, ele discava pelo discador. E aí, o que acontece? Ele discava tanto na 3C quanto no AGV. Aí eu falava assim, cara, você tem o dado no discador e você tem o dado ali. Como que você pega e você tem certeza? De repente, o cara
ou fechou o acordo no AGV e está sendo acionado novamente, você está jogando dinheiro no ralo, ou de repente você não separou as opções dos dados cadastrais do seu cliente. Pegar uma amostragem, se você não teve o histórico desse cliente, uma separação simples de você, olha, eu vou rodar hoje com o AGV e identificar quais foram esses clientes, e eu marco na minha base, eu seto na minha base, olha, esse cliente aqui, ele tem propensão, de repente, de responder um AGV, ou, de repente, esse cara que ele tem propensão de atender uma ligação, ou, de repente, aquele cara que você mandou uma mensagem e você conseguir conectar com ele, você vai setando esses flag dentro desses clientes e você passa a ter muito mais assertividade. Em vez de você sair, recebi a carga lá do tabelando com tabelinho de todo mundo que está devendo para ele. Ele recebeu a base de todo mundo do banco do Tambellini. Eu já tenho um histórico, alguns aqui dentro de casa. Em vez de eu sair gastando com todas as ferramentas, eu já sei, o Tambellini, ele me responde se eu mandar uma mensagem no WhatsApp. E isso não é utópico, tá? Se você mandar mensagem para o Tambellini 3 horas da manhã, o Tambellini vai te responder 3 horas da manhã. Então, você passando a ter esses dados dentro de casa, você consegue ter muito mais propensão de assertividade e de ter retorno. Você evitar de você sair gastando. Hoje, Thambs, qualquer modelo de qualquer ligação que você faça, conectou 1 segundo ou conectou 30 segundos, você está pagando 30 segundos. Gastando dinheiro, exatamente. Antigamente ainda tinha farra dos 3 segundos, né? Agora não tem mais. Conectou, já era. Conectou, já era. Queria dar destaque agora a PG+. Potencialize sua estratégia Omnichannel com máxima agilidade, segurança e rastreabilidade. PG é uma solução para você que quer melhorar a tua contactabilidade com seus clientes através de inúmeras soluções multicanal e omnicanal. Então, a PG é uma grande solução para você. Um grande abraço para o Paulo Gastão, Felipe e Augusto e toda a galera de lá. Então, assim, não é somente eu estou focando um pouquinho em ligação, mas isso você tem cliente que abriu o e-mail. Quais foram os clientes que abriram o e-mail? Eu tive, exatamente hoje, tá? Que é dia 14, e esse episódio provavelmente vai amanhã para o ar. Eu tive um cliente, ele falou bem assim, cara, eu faço ação de e-mail aqui, mas eu não vejo muito retorno. Eu falei bem assim, cara, será que pelo menos você analisou se seu e-mail está chegando na caixa de entrada? Foi lido, foi entregue, foi lido, né? Foi lido? Aí ele, não sei, eu falei bem assim, dos lidos, quantos que clicaram? Aí ele falou, não sei, esse cliente é um cliente menor, eu entendi. E você está falando de uma ferramenta que eu, particularmente, sou um cara antigo, da época da carta, né? E-mail era um negócio que a gente olhava e falava, e-mail ninguém abre, e-mail manda... Hoje, cara, o e-mail é uma ferramenta hiper eficiente em cobrança. Eu tenho hoje dentro da FAICO aí um trabalho que a gente faz que é o CCS, que é o Sistema de Comunicação, que usa para cobrança também, e eu tenho uma entrega de e-mail que é na casa de acima de 93% de entrega. E a leitura do e-mail, cara, é um negócio absurdo. Ela vai de 40% a 50% e às vezes até mais do que isso. Leitura. Então, o que a gente faz? E aí, como eu sei que tem uma grande leitura, o que eu faço? Esse resto que não lê, eu entendo esse cara e aí eu faço o quê? Eu mando um SMS logo depois que eu tenho um período da não leitura, dizendo o seguinte, olha, Pedro, te enviamos um e-mail com informação importante, dá uma olhada na sua caixa de entrada. Então, é uma alternativa exatamente para eu fazer omnicanalidade, né? Não só multi. Eu estou conectando uma ação com a outra agora. Então, cara, isso é o uso da inteligência. E é uma coisa que a gente falou no nosso último vídeo aqui, que é o do mapa mental sobre a régua de cobrança, que é uma alternativa que eu vou fazer uma ação, eu não vou esperar um tempo para fazer a próxima, eu vou entender o resultado dessa ação para tomar a próxima decisão. Muito bom, queria falar agora da Portal Cessão de Créditos, uma vitrine de oportunidade para detentores de crédito compartilhar informações sobre seus ativos aos diversos investidores cadastrados. Se você precisa vender a tua carteira, já chegou a hora, você já está com uma carteira antiga lá, está na hora de você vender, de repente,
a Portal Cessão de Créditos é uma alternativa para você fazer isso de forma clara e muito profissional. Grande abraço lá para o Maxwell, para o Evandro. Grande abraço. Então, Thames, reforçando isso que você passou, o que acontece? Você tem ali, dentro dessa régua, você não faz todos os acionamentos por todos os canais no início. Você inicia pelo e-mail, aquele que não abriu, por exemplo, aquele que não negociou, você direciona para um outro canal, que é um pouco mais caro, mas que ainda assim é um custo mais barato. Aí sim você vai afunilando esse cliente para que ele venha a realizar o pagamento. Então, isso aí. E muitas das vezes, eu ouvi hoje o início do vídeo, né? Você com o Gui, você falou bem assim, às vezes é uma coisa que é simples, que a gente acha que todo mundo sabe, mas que a maior parte não sabe ou não aplica. O isso óbvio aí. precisa ser dito, né? Exato. E às vezes a gente, né, que tem aí esses anos toda de experiência, a gente acaba cometendo esse erro, achando que aquilo que é muito básico para a gente é básico para todo mundo. E por isso que eu tento sempre ter essa visão de compartilhar o máximo possível e compartilhar tudo, trazer gente aqui para falar de assuntos que às vezes eu acho, falo, meu Deus do céu, de novo eu vou falar disso. Mas não, cara, as pessoas, primeiro, a audiência é rotativa. Segundo, tem assunto que, cara, um ouviu, o outro agora precisa ouvir. Muito bom, queria falar agora da Acta, uma plataforma completa e moderna para gestão de carteiras de cobrança em diversos segmentos. Mais uma vez aí, se você ainda não tem uma ferramenta para gerenciar teu processo de cobrança, a Acta é uma alternativa bem legal. Então, um grande abraço para o Paulo lá da Acta. Agora, Pedro, a gente ainda vê, né? Você deu um exemplo aí desse cliente que você visitou, que não tem dados conectados, não usa dado de um sistema no outro. A gente sabe, inclusive, que essa é uma das dificuldades das empresas, né? Você pega um banco aí, um grande banco, por exemplo. Cara, esse banco, ele é, na verdade, não um banco. Ele, às vezes, são 20, porque na medida que a gente evoluiu, ele foi adquirindo bancos, fazendo fusões, sobraram sistemas de outros bancos, ele tem produtos que não estão conectados. Então, a gente sabe que não é simples isso. Agora, eu sou um escritório de cobrança, eu sou uma empresa. Cara, eu preciso entender o que eu tenho na mão e como é que eu transformo isso em informação, né? Sempre, eu quando era moleque, comecei a trabalhar lá com o Fernando Manfio. O Fernando me ensinou uma coisa. Ele falou que o conceito de EMAS, eu nunca mais esqueci. EMAS, né? Management Information Systems, Sistemas de Informações Gerenciais. É o processo de transformação de dados em informação para tomada de decisão. Então, cara, não adianta eu ter dados se eu não decido, não adianta eu ter informação se eu não decido. Eu preciso trabalhar isso para tomar decisão, porque só assim eu vou ser mais eficiente. E a gente ainda vê essa carência, né, Pedro? Acho que você trouxe aí um exemplo, mas isso acontece em todo lugar. Fui jantar aqui com Augusto César, grande amigo. Cara, aqui nos Estados Unidos, ele está de férias aqui e tivemos a oportunidade de jantar no domingo. E aí a gente estava falando disso, né? Como é que a gente vê grandes empresas com carências de dados, de informação, de decisão, de saber como fazer. Por isso que eu e o Gui, lá na imersão, a gente criou o método MAF. Sabe o que é o método MAF? Não. Método arroz com feijão. Velho, tem que fazer primeiro o arroz com feijão. Não adianta você querer criar um processo cheio de nuances, Ave Maria, nem sei se essa palavra existe, que é alguma coisa parecida com isso. Nuances. Cheia de alternativas, nuances, exatamente. Cheia de nuances. E aí, cara, você tem tanta coisa, tanta diversidade, que você não consegue nem medir. Então, cria um processo simples, cria os indicadores e, a partir daí, vai expandindo. Você trouxe o exemplo desse cliente, mas você vê isso todo dia, né, Pedro? Sim, eu vejo isso todo dia, mas aí você trouxe alguns pontos que eu gostaria muito de sinalizar aqui. Quando a gente falar,
De repente o cara foi lá e falou assim, poxa, eu tenho uma régua que é bem definida. E aí, o tempo da assessoria de ficar com aquele cliente, vamos colocar um tempo médio lá de 90 dias ou 30 dias? 3 meses, bom, 3 meses, excelente. Ele fica com esse cliente 90 dias, só que ele é mensurado a cada 30 dias. Perfeito. Chega ali no dia 20, o cara olha lá o ranking lá, recebeu o ranking lá do Banco Tambellini. E aí ele vê lá, pô, eu tô em terceiro lugar aqui, vou ser penalizado de perder uma carga. O caminho mais fácil que ele tem é, cara, eu torro o dinheiro agora e aí eu faço tudo de uma vez só. E aí eu não sei qual foi o canal, eu não sei qual foi o que deu o melhor retorno. Ele pega a bendita metralhadora, né? E aí ele vai para cima, é como se você falasse assim, olha, você precisa pintar uma parede, só que em vez de você pegar o rolinho e pintar, você joga o balde. De tinta. Então, assim, existe isso por conta do cenário onde você tem ali de você ser mensurado a cada 30 dias e você pode ser penalizado com perda de carteira e automaticamente você vai deixando o dinheiro na mesa. Só que esse é um processo que eu costumo falar, precisa ser feito o arroz com feijão básico, e a gente conversa muito sobre isso, né Thambis? De a gente pegar pelo menos o básico. Cara, vamos só simplesmente simplificar aquilo que a gente tem. Então, eu tenho aqui, eu disquei para esse número, eu já liguei para ele já umas 7, 8 vezes, e eu não consegui contato com esse cliente, ou só deu telefone não existe, ou algo assim, eu posso simplesmente retirar ele da base. É uma coisa que é simples, fácil. E isso eu vejo empresas que não tratam isso e ficam lá 90, 120 dias mandando mensagem pro cara. E o cara respondendo que não é ele, ou eu não tenho nenhuma resposta, eu não faço nada com isso. E outras coisas, ficamos gastando dinheiro com SMS, gasta esforço no discador, e aí acaba reclamando lá da empresa de telefonia ou do discador que não funciona. Ah, seu discador não funciona, mas só que ele não entende que a base dele ele precisa tratar para que aquilo dali ele tenha o melhor resultado das ferramentas. E uma coisa, meu Thambis, que você citou aí que é bem importante. A gente sabe que a gente vive na era da informação, todo mundo tem várias informações. Agora mesmo a gente está gerando aqui informação super útil para quem é do mercado de crédito e cobrança, mas todo mundo tem essa informação. Agora, a aplicabilidade das informações que a gente está dando aqui, só essas dicas aqui, cara, eu falo para você não encontra profissional hoje que vai lá e faz o mínimo ali, que é o básico. Porque o cara simplesmente chega lá, o cara é um robô. Acabou o mailing aqui, a operação está falando, tá ociosa aqui, acabou o mailing, o que o cara faz? O cara vai lá, resubmete o mailing. Não caiu ligação não tá caindo ligação no receptivo. O cara acelera. Sobe uma base de SMS lá, sai disparando lá, pedindo para entrar em contato. Então, assim, ou acelera, né? Tá discando 3 para 1, disca 10 para 1, para ver se... 10 para 1, para tentar, e vai discar nos mesmos. Aí amanhã a Anatel briga com a gente fica reclamando da Anatel, né? Por quê? Por quê? Por que será? E aí, Thambis, eu acho que as empresas de cobrança ela tem muita responsabilidade nisso. Principalmente porque, cara, na sua época, e eu acho que até a minha época, e até uma geração depois, a gente tinha que, para subir um mailing para um discador, era um parto. Você tinha que fazer um montão de coisa. Hoje, 90% das empresas estão tudo integrado, o cara simplesmente aperta um botão e acaba subindo. Agora, o que subiu? Será que subiu corretamente? Não tem uma pessoa que simplesmente vai lá e olhar lá. Tudo que é automatizado, ele foi feito para dar problema. Muito bom. Queria dar destaque agora a Virtua, grande parceiro nosso. Queria dar um grande abraço lá para o Heraldo. Virtua Cobrança é o software que toda empresa precisa para melhorar seus resultados na cobrança. Né? Mais uma opção aí para você que quer automatizar teu processo. Virtua é uma alternativa bem legal para você ganhar produtividade e controle no teu processo de cobrança. Isso aí. Então, eu sempre falo que a figura importantíssima numa operação de telecobrança é o Control Desk. E aí eu já vi inúmeras descrições de cargo de Control Desk no LinkedIn. Quando você olha, você fala, cara, mas isso aí não é um Control Desk. Né? Então, às vezes o pessoal não sabe nem o que tem que trabalhar, analisar, porque, de novo, Pedro, você falou, não é só subir o mail, apertei um botão, subiu o mail.
Cara, e aí, como é que tá esse e-mail? Qual o resultado que ele está dando? Qual o funil de contato dele? Quanto alô eu estou tendo? Quanto alô com o próprio? Cara, tudo isso, cara. Eu amo cobrança porque, cara, é um negócio que não é um detalhezinho, são inúmeros que você tem que monitorar. Isso te tira o sono. Mas, cara, é emocionante você trabalhar e ajustar todo esse processo. Quando você parte para fazer análises mais simples, né? E aí a gente está falando, poxa, o que eu posso fazer do arroz com feijão? É você pegar esses dados e muitas das vezes, Thumb, os dados, você já tem esses dados, só que às vezes você está tentando fazer lá algo e você não consegue. E até você falou sobre o uso da inteligência artificial, de repente você pode pegar e submeter isso. Eu aprendi, inclusive no seu canal, quando você fazia lá tabelando com GPT lá, Chat você fez GPT. Isso. Pegar a base, você pode subir aquilo dali e perguntar coisas sobre aquela base para o chat GPT, ele vai te dar aquilo dali. Vai te dar o retorno. Exatamente. E funciona muito bem. Então, assim, você tem oportunidade de, poxa, eu não tenho mão de obra aqui para, sei lá, fazer uma clusterização, essas palavras bonitas que inventaram, que antigamente era simplesmente separar os clientes. A clusterização aqui, qual que é a maior faixa de atraso, como que eu tenho... Não, tem a tal da hiperpersonalização também agora. Mas é aí igual bullying, né? Bullying, cara, sempre existiu, tinha outro nome, mas, cara, cada hora nasce um nome novo. Mas é segmentação, e aí você segmenta por quê? Para tomar uma ação diferente, é a hiperpersonalização. A ideia é justamente que possa justamente fazer faz uma clusterização, faz uma segmentação da sua base, separa um pedaço e fala assim, olha, esse pedaço daqui eu vou fazer na régua, já que eu vou fazer um pedaço da minha base, eu recebi, um exemplo, tá, Thambs? Eu recebi 1.000 clientes, eu vou separar aqui 100 clientes e vou fazer um teste com essa régua, vou ver quanto que eu gastei e quanto que eu efetivamente consegui recuperar desses clientes. Exatamente. E os outros 900 eu continuo na maneira que eu tô. E aí eu vejo quanto que eu gastei versus quanto que eu recuperei. Aí você passa a ter muito mais dado. Funcionou, tá funcionando cá, eu não preciso virar toda a base para não impactar o resultado 100%. Você vira mais 10% e vai criando esses desafios para que você consiga alavancar cada vez mais o seu resultado. Muito bom. Queria destacar agora a Vert. A Vert desenvolve estratégias de cobrança e BPO financeiro, sob medida para sua empresa colher os melhores resultados. A Vert é quem faz a nossa gestão financeira, né? É aquela coisa que a gente pensar, não vou terceirizar isso, mas isso dá um trabalho imenso. A Vert faz hoje toda a parte de gerenciamento de contas a pagar e receber aqui da Tabelando. Grande abraço para o Manuel e toda a equipe. Mas diante da dinâmica que a gente tem dentro da cobrança, a gente sabe que às vezes acaba perdendo isso, porque também tem o outro lado, né, Thambs? A gente fala assim, tem credores que ainda hoje chegam e falam assim, olha, eu percebi aqui que você não fez spin 100% na sua base por ligação. Pois é, mas precisava, deixa eu ser inteligente, né? E esse é um ponto, Pedro, que você falou, que eu também estava conversando com o Augusto no domingo, cara, que é o quanto, cara, que isso ainda hoje acontece, o quanto que o credor, ele aperta o escritório de cobrança no sentido dele, às vezes, cara, a gente sabe que tem muito escritório de cobrança que quebrou. Cara, não dá para a gente botar a culpa em ninguém. Quando a gente tem um problema, na maioria das vezes a culpa foi nossa. Mas eu tenho aí um cenário que a gente sabe que é desafiador. Então, eu como credor, eu preciso pensar que o meu fornecedor lá, o escritório de cobrança, tem lá uma necessidade. Ele precisa ganhar dinheiro, primeiro porque ele é uma empresa, ele é capitalista, né? Ele tem que ter lucro, ele tem gente que ele precisa pagar salário. Então, assim, eu preciso criar efetivamente uma parceria ganha-ganha, que é um desafio ainda nos dias de hoje. O quanto você vê ainda escritório apertando, credor apertando o escritório de cobrança, né?
Sim, Thames. Agora, teve 2 anos aqui do Contraponto e eu consegui entrevistar bastante credores. Quando a gente fala sobre credores, bancos, eu percebi que houve uma grande mudança em tentar manter esse cliente dentro da base. E aí, Exato. ele não está, ele está preocupado em reter o resultado. Isso foi, inclusive, uma das respostas, uma das coisas que o Rafael Yukio foi bem cirúrgico lá no podcast. Eu tento reter, mas de maneira menos incisiva, de simplesmente sair discando, metralhando esse cara lá na ponta, tentar reter esse cara, criar um mecanismo para que não acione demais esse cliente, como o Edson da BV também falou sobre isso, de não é ligar 10 vezes no mesmo dia para o mesmo cliente, não vai resolver. Mas, quando a gente fala, poxa, esse cara, ele, de repente, teve o título dele vendido para uma securitizadora. Aí a securitizadora, ela não está olhando o relacionamento dela com o cliente, ela está olhando, basicamente, o retorno financeiro que ele tem. E aí essas securitizadoras, não falo todas, tá, mas a maior parte, ela cobra um acionamento da sua empresa de cobrança. E aí vem essas maiores penalizações. Mas e aí? Será que também não vale falar, olha, eu quero atuar de maneira muito mais assertiva e eu quero ter tempo aqui, e aí a assessoria também vir com um tom de, olha, eu preciso ser mais assertivo, e para que eu seja mais assertivo e seja bom para mim, e eu vou lá e entrego para você um outro cenário, e aí sentar e conversar, ou de repente ter que acatar, olha, poxa, você não discou para todo mundo, então peraí que eu vou discar para todo mundo, mesmo sabendo que aquele telefone não existe. Então, existe uma grande problemática nesse meio, né? Quando a gente fala sobre o que tem, quem cobra dessa maneira e quem não cobra e por que cobra, né? Queria dar destaque à Uni. A Uni, meu amigo Paulo Falciroli. Mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Muito bom. A Casa Uni é uma opção, né, que você tem, onde a gente fez nossa imersão, um espaço fantástico. E, além disso, a Uni oferece também tecnologia, inteligência artificial para todo tipo de. Exatamente, cara. E assim, mas também você também dá uns exemplos aí que você só entrevista credor, que é um cara um cara top, um cara que já viveu muita coisa e que tem uma filosofia muito legal. Rafael Yuki, o cara da BV, o próprio Durval do BTG, pô, muita gente que já viveu aí situações e aprendeu que não adianta fazer pressão, não adianta botar a faca no pescoço. Muito bom. Não, a gente, como é que fala? Teve várias pessoas que você que me apresentou, né? O Durval foi uma delas. Muito obrigado pela apresentar. Durval, um grande abraço para você, tá? Isso aí, grande Durval. Mas você me apresentou também a Nádia, que, cara, A também deu uma Nádia, aula. cara, a Nádia é extraordinária, cara. Sócia aqui também. Fiz um vídeo dela agora extraordinário. Inclusive, a gente estava falando sobre a humanização na cobrança com a Nádia, né? E foi algo que você mesmo falou, pô, a Nádia gosta muito de tocar nesse tema. E vai lá, troca uma ideia, que a gente é concorrente, né? A gente indica um ao outro, assim. Exatamente, ó, para você ver o nível da concorrência aí. Pô, Pedrão, muito bom, cara. Acho que esse assunto é um assunto importantíssimo. Cara, um assunto sempre. Esse aqui não é moda, ele é um assunto, cara, crucial para qualquer momento, que é saber tratar dados, saber tratar tudo aquilo que passa pela nossa frente nos nossos processos. Cara, muito legal. Queria, caminhando aqui para o final, cara, isso aqui não é um contraponto, não, que você fica 2 horas conversando. Se deixar, a gente fica 5 dias conversando. Se deixar, a gente fica aqui 12 horas, né? Sozinho, né? Imagina se a gente tiver mais alguém. Mas aí queria que você caminhasse aí para suas conclusões sobre o tema. Queria te agradecer já de cara, mas para a gente concluir aí o vídeo. Thames, primeiro agradecer aqui a oportunidade. Uma das coisas que eu costumo falar, se você tiver dificuldade, pode nos chamar pelas redes sociais. Se você me chamar, eu respondo. Thames também. Quero agradecer aqui a oportunidade, Thames. A gente tem um ano desafiador, a gente tem
eventos para a gente fazer em conjunto, né? Tem vários. Esse ano tá cheio. Esse ano tá cheio, vamos lá. Vamos então, estar agora, inclusive, logo eu tenho novidades. Tem um super desconto para você que ouve meu canal lá do C4CC. Tá? Tô recebendo, acabei de receber aqui, não abri ainda, mas vou preparar exatamente para estar falando sobre essa oportunidade para você que quer ir lá no C4CC, que vai acontecer nos dias 13 e 14, é isso, de março, Pedro? Me ajuda aqui. Pedro sempre... É 12 e 13. É alguma coisa assim. O Pedro é sempre minha memória. Dia 13 tem que eu vou estar lá. Não, então eu acho que é 13 e 14, tá? Porque eu vou estar no dia 13. Você vai estar qual? Dia 14. Então é isso, 13 e 14. Pronto, fechou. Pronto. 13 e 14 de março. Detalhes vão ser divulgados aqui no meu canal logo, com uma oportunidade de um desconto para você que é nosso acompanhamento, que faz o acompanhamento aqui. E faz acompanhamento também no Contraponto. Também tem desconto, tanto lá no Contraponto quanto aqui no Tabelando. Tabs, só deixar um adendo aqui que você falou. Vamos para a consideração final. Olha, dados, ele é o novo petróleo do mundo. Mas se não refinado, você pode estar perdendo dinheiro. Então, era só essa dica que eu queria deixar aqui. Muito bom. Segue o canal aqui do Tabelando com o Tabellini. Também segue lá o Contraponto. Pode ter certeza que vai ter assuntos que a gente vai abordar o mesmo assunto, só que de maneiras e formas diferentes, que faz com que cada um tenha o seu jeito. Muito obrigado, meu Tamis. Eu voltando para o Brasil, nós vamos marcar lá para você me carregar naquela escadaria lá e fazer uma gravação. Breve tem uma notícia bombástica. Opa, é um novo estúdio sem escada. Se é boa notícia, deve ser isso. Terminando, eu vou te mostrar o que tem nesse papel aqui, tá? Boa, então tá bom. Então nem tem spoiler para galera? Breve. Eu dei um pouquinho de spoiler lá. Valeu. Beleza. Muito bom. Valeu, Pedrão. Até a próxima. Galera, toda terça e quinta estamos aqui. Grande abraço e até a próxima.